Criação de peixe em tanque-rede. Esse é o nosso tema da nossa live de hoje, né? E a nossa participação é a segunda participação da nossa rotina, né? No Instagram aqui agora a gente vai ter esse sempre participante aqui. E hoje a gente vai ter o Paulo Roberto, tá? Que vai trazer esse conhecimento dele sobre tanque-rede, tá? Então, boa noite a todos vocês que estão aqui. Antes do Paulo Roberto entrar, então aproveito, pega aqui o aviãozinho aqui, clica, compartilha aí nos grupos do WhatsApp, chama aí para poder pegar esse conhecimento que o Paulo Roberto vai trazer, tá bom? Quero primeiramente parabenizar todos vocês que estão aqui, tá bom? E aí a gente começa a nossa live. Primeiramente diz como é que tá o som, a imagem, se tá bom, tá? Na semana passada a gente trouxe o Gustavo e o Bruno da Big Fish, tá? Foi muito bom, parabéns a todos vocês que estiveram lá também, eles que são exemplos de produtores, né? Tá? É uma coisa muito boa, tá? Então aí a gente vai ter nas próximas semanas também, na semana que vem não vai ter essa participação porque voltamos a estar em viagem, tá? Mas a gente sempre vai trazer pessoas novas aqui, pessoas que têm conhecimentos a mais para contribuir. O Paulo acabou de entrar aqui, vou chamar ele aqui, tá certo? E aí a gente começa a nossa live. Aproveita, a intenção é conhecimento, vamos ter um bate-papo aqui, vocês vão deixando as dúvidas de vocês, as melhores dúvidas a gente vai puxando e vai respondendo, tá bom? Raimundo, seja bem-vindo, tem o William, seu Cosmo aqui, então deixa eu chamar aqui o Dr. Paulo, ninguém aqui, deixa eu ver aqui, Paulo Roberto, tá aqui, bem aqui, certo, se ele entra, deixa eu ver o convite, boa noite, e aí, Peraí, Paulo? vou virar essa câmera aqui que ela Tem que pegou virar a errado, câmera. né? Como é que virar a câmera aqui? Eita, acho que tem uma setinha aí, dois lados aí, ó. Tem uma setinha aqui que dá pra virar aí. Difícil achar essa setinha aqui, ué. A bagunça. Tem que tapar essa bagunça que tá aqui, ué. Ó, que Rapaz, trairagem do Instagram aqui agora, velho. Ô, deixa eu ver. louco. Eu vou tirar aqui Ah, uma foto. peraí. Calma aí, Peraí, peraí. vou tirar aqui uma foto e te mando. Não, Qual é a ela setinha? apareceu aqui é porque tá o negócio de comentário tá bem em cima aqui, cara. Peraí. Deixa eu sair e aí Deixa eu eu ver. entro de novo. Você me chama. Tá bom, Peraí. vai. Sair, entra de novo. Certo? Paulo sair, eu vou chamar ele novamente. Pronto. Mandei o convite, deixa ele entrar novamente, tá? Boa noite aí. Deixa eu ver. De novo, O ó. negócio tá bem na frente aqui, cara, ó, do comentário. Como é que eu tiro isso aqui, hein? Peraí. Deixa eu ver se eu consigo te mandar uma foto. Só vamos deixando aí, já nós entra aqui. Rapaz, ela tá aparecendo aqui, mas ele não quer, não. Vamos lá. Rapaz, Tá bem em cima do comentário. deixa eu ver se eu vou te mandar uma foto aí, tá bom? Peraí. Pessoal, aí, deixa eu... O negócio aqui tá bem em cima do comentário aqui. Entendi. Vou mandar aqui pra ti a setinha. Eu já vi. Já viu a setinha, né? Já, o problema é que aqui tá falando que eu tenho comentário bem em cima dela. Entendi. Deixa eu ver bem aqui, restringir o comentário, se eu consigo. Faz isso aí. Deixa eu ver se eu consigo, bem Consegue aqui. restringir o comentário. Desativar perguntas. Pronto. Pronto, tá desativado aí. Dá pra tu ver agora? Tá. Tá, mas ele não tá aceitando. Ué, ele ainda aparece aqui pra mim. Os Pô, que comentários? traíra, né? Aham. Tá aparecendo aí, né? Pronto. Pronto, desativei agora. Vai. Vê se tu consegue aí. Rapaz, que sacanagem. Já, Calma aí. já ativa os Segura aí. comentários. Só o Eu vou Paulo. sair de novo. Segura um pouquinho que eu vou sair de novo. Eu já entro aqui. Me dá 5 segundos aqui que eu vou tentar de outro jeito aqui. Tá ótimo. Certo? Pessoal, já o Paulo sai. Vou voltar de novo aos comentários. Opa. Ativar pergunta, ativar comentários. Pronto. Certo? Boa noite, senhor. Boa noite. Vira o celular do lado. Uma forma também. Vamos ver se ele consegue. Paulo, se tiver ok, manda um WhatsApp aqui para mim que eu consigo saber aqui. Tá? Faz um teste aí. Certo, pessoal? Já, Paulo entra aí. Só um errozinho técnico. Vamos que vamos. E aí, Fred, como é que vai?
Certo, mandar aqui uma mensagem para ele, está tudo ok. Eu já posso chamar ele se tiver. Boa noite, Edinaldo, tá aqui. Certo. Mato Grosso, Mato Grosso, Ivanildo, vamos lá. Então pronto, Paulo já tá ok. Aceitar. Vamos ver se ele entra. Deixa eu ver, não foi? Chama ele aqui. Chamei. De novo. E Paulo, esse é o jeito de virar Eu vou virar o celular, vamos lá. Eu vou virar o celular aqui, eu não vou conseguir ver nada, não, mas eu vou virar esse celular aqui. Aí você me fala se vai estar do jeito certo aí ou não. Deixa eu ver aí. Vamos lá. Bota um pouquinho mais reto. Reto com o teu rosto aí. Tá meio assim por cima. E só. Assim? Vamos ver aí. Me tá ótimo assim. Assim? Tá bom? Tá assim? ótimo. Desce, só um pouquinho que tá passando pra cabeça, tá bom? Tá ótimo aí. Tá ok. Assim. Tá bom? Tá ótimo. Tá me vendo? Tá de boa? Tá de boa, tô te vendo. Então vamos assim mesmo. Não teve jeito de resolver, sei lá o que o Instagram tá me derrubando hoje. Se tivesse um computador, seria melhor, que tu podia ver pelo computador o Instagram. Pois é. Mas aqui não, o computador aqui não vai ter jeito de ver, ligar. não, né? Peraí. Aguenta aí. Vai lá. Só corrigir aqui esses detalhes aqui. Vamos deixar nas dúvidas de vocês aí, se tiver tanque rede, tá? E a gente continua, certo? Bom, liguei o computador, tá aqui do lado agora aqui. Agora não vai organizar aqui, ele vai ligando aqui. Aí quando tu liga aí, tu vai. Que doideira isso. Faz não é? É assim mesmo. Só acontece isso com quem faz live, né, Gustavo? Isso aí quem faz live acontece. Mas nunca tinha dado. Se o cara não faz live, não acontece isso, não. Mas tá de boa. Na live que a gente fez passada, na terça-feira, eu não conseguia ver os participantes, o Gustavo nem o Bruno, só me via. Eu disse, acho que também pode ser do Instagram, tá bom? Eu acho que é porque o telefone, eu reinstalei o telefone, todos os negócios nele aqui de novo, sabe? Uhum. Eu dei uma resetada, mas vamos lá, tá de boa aqui. Agora a internet aqui não tá querendo funcionar, não. Pode ser isso, deve ter caído a internet aqui, ó. Tá usando só a 4G, às vezes é isso. Vamos ver, se daqui a pouco ela melhorar, eu entro no celular. Vamos lá. Paulo, primeiramente, quero agradecer a tua participação aqui, tá? Porque, novamente, estamos juntos aqui, a gente sempre se ajudando. Além disso, também, né, aproveitar aqui, agradecer também a oportunidade que tu me deu de estar participando do Aqui Show, né, cara? Foi muito bom lá, aproveitoso. Quem puder poder ir no próximo ano, vai, pessoal, muito bom. Então, fui lá, tive o acesso, graças ao Paulo. Paulo aqui, parceiro mesmo, me cedeu a vaga dele lá. Eu quero te agradecer por isso, tá? Muito obrigado, tá? Foi muito bom, aproveitou demais. Certo? Tamo junto. Paulo, primeiramente, te apresenta logo, faz tua apresentação, quem é Paulo, por que realmente, como é que tu conheceu a piscicultura, enfim, fica aí, a live é toda tua. Pessoal, dúvida aí, pode perguntar com o Paulo, aí tem experiência mais do que eu na piscicultura e tem que é isso? Tamo junto aí, Gustavo, obrigado pelo convite novamente, estar conversando com você aqui, passando, nós dois aí, passando mais um pouco de informação aí pro público, né? Eu acho que esse momento aqui acho que se a gente pode tirar uma coisa boa da pandemia, foi essa incrementação das lives, aí pra gente trocar informação, informar, passar conteúdo aí para quem acompanha, né, esse tipo de conteúdo, para quem buscava isso daí, ficou muito mais fácil. Você está aí no Piauí, eu estou aqui em Goiás, a gente consegue passar informação para muitas pessoas. E quem está em São Paulo, eu vi gente aí de Mato Grosso, Tocantins, aí do país inteiro aí, buscando informação a respeito da produção de peixe em tanque-rede, né? Buscando informação a respeito da produção de peixe. Acho que esse é o mais importante. Então, satisfação estar aqui novamente. Cara, a Aquishow, igual você falou, para quem puder participar, participa lá, o maior evento aí de aquicultura aí do primeiro semestre, praticamente, do Brasil. E vale muito a pena, eu acredito que ano que vem vai ser em Uberlândia, né, se eu não estiver enganado. Então, quem é de Minas Gerais aí já se aproveita para movimentar. Eu acho que vale demais, né, essa experiência de participar. E eu sou Paulo, sou filho de Deus, né? Sou casado com a Raquel, que é zootecnista também, sou zootecnista, tenho 2 filhos e trabalho aí desde o ano de 2000 eu estou na piscicultura, né? Então agora esse ano eu estou fazendo 24 anos
de piscicultura na minha vida, porque eu entrei no meu segundo ano de graduação. Então, estou desde o ano 2000, profissionalmente desde 2005, né, desde 2004. Então, 20 anos aí de experiência no mercado de trabalho. Meu primeiro trabalho na minha vida foi com tanque-rede e licenciamento de tanque-rede. A primeira coisa que eu fiz na minha vida. Há 20 anos atrás eu entrei nisso e não saí mais. Desde então, se você quiser conversar comigo sobre peixe, eu dou conta de conversar. Sobre qualquer outra coisa, eu tenho algumas noções, mas eu não sou muito bom, não. Não tenho muita segurança para falar, não. Mas sobre peixe, sobre licença, tanque-rede, aí a gente consegue ter uma conversa boa. Vamos lá. Obrigado pela oportunidade novamente. Boa noite para todo mundo que está assistindo a Tranquilo. gente aí. Paulo, vou começar logo por uma pergunta muito importante, principalmente tem muita gente aqui que talvez já são produtores, tá? Pessoal, você que são produtor de tanque rede, pode perguntar normal. Quem não é, quem conhecer também, fica à vontade. E assim, uma pergunta até, eu vou até aproveitar o Paulo aqui, que eu também tenho dúvidas sobre tanque rede, apesar da gente conhecer, ver isso na academia, mas na prática eu nunca vi tanque rede em produção de larga escala, então vou aqui agora explorar um pouco o conhecimento do Paulo em tanque rede. Tamo Paulo, junto. quais são os Tamo junto. critérios fundamentais para quem quer iniciar a criação em tanque-rede, né? Seria uma pergunta básica, entendeu? Quais são os... Essa é uma pergunta bacana, a pergunta que a gente escuta muito, nós como técnicos, né, Gustavo, a gente escuta muito isso daí. Qual que é o critério para poder iniciar? E uma coisa é o tanque escavado, né? Você tem lá, o tanque escavado eu acho que é a atividade uma das mais antigas que existem aí da produção de peixe mesmo, a mais tradicional, que é comum o cara pensar que é só abrir um buraco, encher de água lá e colocar os peixes que eles vão se criar, aquele negócio. Quando você vai para o tanque rede, é uma coisa bem diferente, né? Até hoje eu estava conversando com um rapaz do Instagram que entrou em contato, explicando que, cara, uma coisa é você trabalhar com peixe no tanque escavado, outra coisa é tanque rede, outra coisa é tanque suspenso. Cada um vai ter uma sequência diferente, né? Então, a gente tem que entender o seguinte: o que que o produtor ou o que que o interessado ele tem de disponível, vamos dizer assim, para ele desenvolver a atividade. Então, se ele tem uma represa ou uma barragem muito grande quando eu falo assim, acima de 3, 5 mil metros quadrados, dentro da propriedade dele, ele já permite ele desenvolver essa atividade de criação de peixe em tanque-rede, produção de peixe em tanque-rede, desde que aquela represa ou aquele potencial hídrico que ele tem lá tenha renovação de água, tenha profundidade adequada, que eu acho que é uma das coisas que a gente vai debater aqui hoje, né? Está dentro desses critérios aí para poder iniciar. Tem que ver o que ele tem de disponível. Ah, ele não tem uma represa, ele não tem barragem, ele tem um lote na beira de um reservatório de uma hidrelétrica, que eu acho que hoje é uma das atividades de tanque-rede que mais está sendo destacada, né, que tem mais destaque, produção de peixes em reservatórios de hidrelétricas. Pode ser hidrelétricas que são de águas da União ou de águas estaduais, como as pequenas centrais hidrelétricas, né, que inclusive as PCHs também podem ser de domínio da União. Então, de repente, ele tem um lote, né, um lote aí de 360, 400 metros quadrados, 200 metros quadrados, que dá acesso a uma barragem de usina hidrelétrica. Então, se ele tem o acesso, ele já tem praticamente metade do negócio ali favorável para ele iniciar a produção. Outro critério para poder iniciar a produção, né? A gente, como técnico, a gente fomenta o desenvolvimento legal da atividade, né? E para fomentar o desenvolvimento legal, a gente informa, a gente sugere, a gente orienta o produtor que ele tenha feito a regularização ambiental do empreendimento dele, né? Nunca começar sem estar regularizado ou sem estar pelo menos com os protocolos, né? Que é o que dá segurança para o produtor. Olha, eu já dei entrada no protocolo aqui, agora o processo está correndo, mas eu não posso ficar esperando, às vezes, 1 ano, 2 anos para poder o negócio desenrolar, né? Então ele já entra daquele jeito ali assim, quando a gente está falando de tanque-redes em águas da União, tá? E depende muito isso dos estados, enfim, para poder fazer essa análise. E eu acho que o principal, vamos dizer assim, além disso que eu estou falando aqui, é aquele interesse de fazer o que é certo, da maneira certa e quando precisa ser feito, né, Gustavo? Porque quem faz aquilo que quer, somente aquilo que quer, é criança, né? A criança que faz o que ela quer, quando ela quer, do jeito que ela quer. Adulto, né, o cara que quer produzir, o cara que entende a piscicultura como um negócio, ele vai fazer o que precisa ser feito para aquele negócio acontecer,
né? Senão, se ele fizer de qualquer jeito, de qualquer forma, ele não vai ter um resultado. Aliás, ele vai ter um resultado. Por quê? Porque até um resultado negativo é um resultado. Então, eu acho que para a gente começar a conversa nesses critérios básicos, a pessoa ter realmente esse interesse em fazer algo certo, da maneira certa, a produção de peixe em tanque-rede. Por ela ser uma produção intensiva, eu trabalhar com uma quantidade de peixes ali muito maior, de repente, do que um sistema inicial em tanques escavados, ela é uma produção intensiva. Então, se ela é intensiva, ela não é só intensiva a produção, mas o acompanhamento ela é intensivo. A minha atenção tem que ser intensiva, tem que ser mais atencioso. Quando a gente está trabalhando em questão de barragens, de hidrelétricas, a gente tem que ter vigia, né? É comum a gente encontrar canoas que são roubadas, motores que são roubados, peixes que são roubados, tanques que são roubados, enfim. A gente tem que verificar isso aí tudo. Então, os critérios principais. Fazer uma análise bacana do que tem disponível, do que o Estado cobra a respeito de legislação e do que o produtor está realmente de coração entregue ali naquela atividade para fazer acontecer e ter resultado positivo. Show de bola. Então, pessoal, vocês viram um pouquinho. Paulo, apareceu uma pergunta muito boa, que é uma dúvida muito boa, eu vou te fazer, você está sabendo. Você falou em barragem, represa ali, tá? Tem uma questão que me surpreendeu, foi a questão de até 5 mil metros quadrados, cara, tem uma barragem já dá para ele cultivar. Claro, tem a parte da profundidade, né? Tu falou uma parte muito importante. Existe uma profundidade ideal, e a outra pergunta dá para fazer em rio também ou só em represa, em lago, enfim, fique à vontade, seriam essas duas perguntas que eu teria aqui para ti, tá bom? Maravilha. Profundidade e dá para fazer em rio, né? Vamos lá. Profundidade. O que eu gosto de sugerir, tá? Para quem tá disposto a investir nisso aí, de repente uma represa com 5. Tá chamando aí? Você tá ouvindo um toque aí? Não, né? Não, tá tudo ok aqui, não te ouvindo nada. Oi, tá me ouvindo? Estou ouvindo. Pode continuar, estamos aqui ativo. Beleza. Então, vamos lá. Critérios, então, profundidade. Né? Profundidade, o que eu gosto de falar? Estava comentando com outro produtor hoje também. Se a gente tem, vamos pensar de forma bem simples, numa represa aí de 3 mil, de 5 mil metros quadrados, o que seria o ideal? A gente ter pelo menos uns 4 a 5 metros de profundidade do fundo do tanque para o fundo da represa. Então, se o meu tanque tem 2 metros de altura, eu preciso ter os 2 metros, mais pelo menos uns 4 a 5 até no fundo. Total aí, 6, 7, 8 metros de profundidade. Tá? Ah, mas a minha represa ela tem bem menos do que isso. É possível? A gente vai ter que fazer um cálculo dessa capacidade de produção lá dentro. Por quê? Porque o ambiente ele tem que ser capaz de autodepurar tudo que eu vou estar colocando ali dentro. Eu vou estar com ração, fezes de peixe, né? Vou estar consumindo oxigênio naquele lugar. Então, é necessário fazer um estudo específico para isso. Mas, de média, se eu puder falar assim, não, só para a gente ter uma média, uma base aqui. A base seria aí, numa represa de 3 a 5 mil metros quadrados, pelo menos aí 4, 5 metros de profundidade. Se a gente pula para uma hidrelétrica, né, um lago de hidrelétrica, aí a gente vai ter que analisar muito a questão da variação do nível dessa água. Se for um local que a variação for mínima, né, um lago perene, ela vai variar aí, sei lá, 1 metro durante o ano, vamos dizer assim. Então a gente precisa ir de mais, respeitando já os outros peixes que estão presentes ali naquele lago, a gente precisaria ir algo em torno de pelo menos 8 metros de profundidade. Toda vez que eu falar 8 metros de profundidade, entenda-se, 8 metros de profundidade do fundo do tanque para o fundo do lago. Então considera que eu preciso aquele espaço ali que é a altura do tanque-rede também. Claro que cada caso é um caso, a gente faz essa análise. Estou passando uma média. Para rio, do mesmo jeito. Só que, qual que é a diferença básica do rio? Rio é água corrente. Né? Pode ser que seja numa área de menos batedeira ou mais batedeira, não sei. Em rio, a gente tem que trabalhar pensando de outra forma. Eu tenho que procurar remanso em rio. Né? Fiz um trabalho em Santarém, lá, e a gente achou alguns locais lá para poder produzir num dos afluentes do Amazonas.
era rio. Só que a gente procurou uma área lá onde tinha remanso. Então, o rio está passando, de repente tem uma entrada que faz uma curva, de repente ali assim, não é bem a curva do rio. Não sei se eu estou conseguindo explicar direito. Mas quem tem experiência em rio, entende quando eu falar um remanso, né, uma bacia, de repente, não é nem uma praia, uma bacia, um remanso, ali aquele lugar onde a água fica um pouco mais parada, mas com renovação, seria o local ideal para a gente colocar os tanques deles lá dentro. Então, respondido profundidade e respondido sim, dá para fazer em rio e passei mais profundidade de rio. Mais ou menos isso daí também. A gente segue mais ou menos a profundidade do fundo do tanque para o fundo dali do rio, a gente respeitar aí no mínimo 6 a 8 metros de profundidade, tá? Muito boa. Até tu tirou uma dúvida, que geralmente eu li alguns livros, para ter ideia, com uma teoria diferente da prática, pessoal. A coisa é vocês lerem. Então, eu tinha na teoria de um livro, geralmente tinha que ter no máximo aí 2 metros de profundidade do fundo do tanque ao fundo do reservatório. Você vê totalmente diferente. Então, por isso que prática é uma coisa, teoria é outra. Então, eu vi isso numa apostila, alguma coisa assim. Cara, é uma coisa seguinte. Deixa eu colocar um de ouvido aqui. Volta. Ouvido aqui. Oi? 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 Tô Tá me ouvindo. ouvindo? Tô ouvindo agora. Tá ok. Mas tá aqui no celular aqui, porque bagunçou aqui de novo. 2 metros, cara, eu acho muito, muito arriscado, Gustavo. Na minha vida, eu nunca trabalhei com 2 metros de profundidade. Te garanto, assim, ó, 2 metros de profundidade total é muito pouco, cara, pelo que a gente está colocando ali. Se a gente pensar, de repente, numa produção onde a pessoa vai colocar um tanque rede para alimentar ele mesmo e ele vai tratar daquele negócio de qualquer jeito, até um tanque de 1.000 metros quadrados, você coloca um tanque rede. Seu tanque pode ter lá 1,80 m. O seu tanque escavado, ele pode ter ali 1,50 m, 1,80 m. Seu tanque 1,50 m de profundidade, o tanque rede. Aí você vai colocar um tanque dentro de um tanque rede, dentro de um tanque escavado, para você comer aquele peixe só, aí vai de qualquer jeito. Entendeu? Mas quando a gente para pensar no negócio mesmo, de verdade, eu tenho uma produção escalonada, eu tenho uma previsibilidade de produção todo mês, eu acho muito arriscado, sabe por quê? Porque o processo, a gente está colocando, está sendo inserida matéria orgânica ali. Né? Eu estou com sobra de ração, eu estou com fezes, eu vou acumular essa matéria orgânica ali em volta. O risco da gente piorar a qualidade da água naquele local é muito grande. Se eu não respeitar essa questão da autodepuração, essa questão da área de diluição. Né? Então, a gente trabalha com segurança, cara. Eu acho que quando eu estudei, cara, tinha uma parada dessa de 2 metros, 2, 3 metros, mas eu nunca na minha vida eu fiz com isso de 2 metros. Sabe por quê? Porque tem um risco muito grande da gente concentrar muita produção numa determinada área e pela pouca profundidade, e eu acho que muitas pessoas aqui já devem ter visto algumas notícias de inversão de camadas, de uma chuva muito, muito fria acontecer em cima e fazer essa temperatura da superfície ficar mais fria que a temperatura do fundo, e por conta que é só 2 metros de altura, inverter essas camadas e tudo que está ali no fundo subir, subtar e matar os peixes todos. Então, assim, a gente já viu isso acontecer em áreas de 5 a 6 metros de profundidade. Imagina com 2. Imagina o tanque rede encostando lá no fundo. Cara, eu sou prova disso. Em 2015, cara, quase 10 anos atrás, eu estava produzindo aí umas 30 toneladas por mês e em tanque rede. E aí o lago foi secando, secando, secando. Uma área que eu tinha aí 25 metros de profundidade, ela ficou com 2, sendo que o meu tanque tinha 2, então o meu tanque estava arrastando no chão. E aí os peixes, cara, morrem, não tem jeito, o peixe morre, cara. O peixe de uma hora para outra, assim, ele vai morrer. Claro que a gente vem acompanhando, e aí eu tive que sair correndo com esses tanques, arrastar eles 2 quilômetros para frente para pegar uma água mais funda, enfim. Cara, eu não recomendo e nunca vou recomendar você fazer um negócio desse numa área que não tenha pelo menos aí uns 4, 5 metros de profundidade, se for uma represa, igual eu falei inicialmente, né, 3, 5 mil metros quadrados, e se for lago de PCH, lago de hidrelétrica, rio, acima disso daí. Show
de bola. Obrigado, Paulo. Paulo, eu vou fazer aqui agora uma pergunta aqui, que acho que é uma pergunta que tu deve responder mais ou menos umas 5 dessas aí diariamente, eu respondo muito essa, mas é o meu setor. E relacionado a quantos peixes pode colocar nesse tanque por metro cúbico, né? Então, o pessoal quer saber quanto é que eu coloco, e aí é igual aquela ideia. Eu sempre respondo, depende, né? Agora a mesma pergunta eu te faço, como é que tu determina isso? Como é que realmente existe a densidade ideal, ou então vai depender do ambiente? Então, fica contigo aí a pergunta. Essa pergunta é boa, né, cara? Essa é uma das perguntas que o produtor mais gosta de fazer, porque o que é interessante para ele, né? Quantos peixes que cabe, né? Quantos peixes que cabe, quantos peixes que ele vai tirar de lá. Até porque quando a gente vai comprar peixe, a gente compra no milheiro. Quando a gente vai vender, a gente até vende no quilo ou na tonelada, mas quando a gente compra ele na unidade ou no milheiro, né? Então, quantos peixes que cabe dentro do tanque? Se a gente pudesse colocar uma média para o nosso público entender, para ficar mais simples, né? Que o objetivo é deixar a informação disponível de forma mais simples possível. A gente trabalha com as espécies tropicais do Brasil hoje, considerando as mais produzidas hoje, a gente está aí na casa de 30 a 150 quilos por metro cúbico. Tá? Isso, densidade final de estocagem, que é aquela que você vai até o final, o peixe no abate. Porém, vamos lá. Ela depende de inúmeros fatores. Né? Depende da espécie de peixe que a gente vai trabalhar, depende do peso de abate que a gente vai tirar o peixe. Por exemplo, quando eu comecei em 2005, né, a gente trabalhava com tanques de 2 por 2 por 1,80, tá? A gente colocava 150 peixes por metro cúbico, 150 quilos por metro cúbico, tá certo? Por quê? Porque eu tirava esses peixes com 500 gramas, né? Tirava esses peixes com 500 gramas, há 20 anos atrás. Hoje, por exemplo, para você tirar, vamos supor, tilápia, hoje, dificilmente você vai tirar uma tilápia com menos de 1 quilo. O mercado hoje está meio que padronizado 1 quilo. Tem gente que tira com 800, tem pessoal do Maranhão, tem pessoal ali de outros locais que tira com 800, tem pessoal em outras regiões, Minas, Goiás, que está tirando com 1.200, 1,5 kg. Quanto maior o peixe vai estar lá dentro, menor vai ser a minha densidade de estocagem. Menos peixe vai caber lá dentro. Né? Imagina 20 pau de 100 quilos dentro de um banheiro de 4 metros quadrados. Cara, não dá. Agora, imagina 20 paulos de... Imagina 20 Mateus que eu tenho aqui dentro de casa, aqui, de 14 quilos, dentro de uma área de 4 metros quadrados. É diferente. Né? É diferente até para você respirar dentro de um ambiente desse. Né? Imagina elevador. Elevador é a mesma coisa. Quando a gente olha para aqueles elevador que fala que cabe 8 pessoas, eu e mais 3 lotou o elevador, como é que cabe 8 pessoas lá dentro? Não é assim. Então a gente tem que respeitar um pouquinho isso daí. A média pode ser essa, de 30 a 150, mas vai depender de muita coisa. Hoje, no estudo do bem-estar animal, hoje fala que, por exemplo, para tilápia é 70 quilos por metro cúbico. Né? Então, você está trabalhando aí com essa média de 70 quilos por metro cúbico para tilápia. Se você pensar em outros peixes, dificilmente eles vão bater esses 70 quilos por metro cúbico, tá? Outras espécies, elas respeitam um adensamento menor. Então, é 60, é 50, é 40, é 30. Então, quando a gente fala em quilos por metro cúbico, vai ser quanto que eu vou tirar lá na frente, né? Quanto que vai dar para tirar lá na frente? Eu divido isso para saber quantos peixes que eu coloco dentro do meu tanque também. E, baseado nisso, baseado na minha produtividade esperada, a gente, enquanto técnico, o que a gente faz? A gente faz um estudo para entender quantos tanques e o tamanho desses tanques a gente consegue colocar naquela área definida para atingir essa produtividade esperada que a gente faz nesse cálculo para o produtor. Show de bola. É uma questão que fala questão sobre isso, sobre a densidade, né? E uma coisa também que não sei se acontece muito no sistema fechado e também em tanque escavado. Não sei se acontece a mesma coisa em tanque e rede, né? Quanto mais densidade você coloca, né, mais manejo você vai ter que fazer, mais aditivo, mais cuidado você vai ter. Eu não sei se a mesma coisa acontece com o tanque e rede, mas assim, é que não digo, a gente tem tecnologia que produz 40, 50, mas também às vezes o produtor iniciante, eu recomendo não produzir logo em larga escala, em grande produção, porque ele não tem aquela experiência, aquela expertise de identificar um problema ou antecipar aquele problema, né? Que é aí que eu vejo muito, né? E outra coisa, né, Paulo? Acho que a gente se dá também com isso, enquanto muita gente
que só pensa no capital. Na verdade, que tá, a piscicultura quer ter lucro, né? Mas o capital também é, mas faz muita continha, nós chama conta de padaria. Ah, não, se eu botar 10 peixes, eu vou ter R$ 100. Se eu botar 1.000 peixes, eu vou ter 10.000. Então, eu vou botar mais, que vai dar mais lucro, né? Mas aí a conta, para nós, não é assim. Na verdade, para tanque rede, tanque escavado e tanque suspenso, né? Então, tudo vai depender eu avalio pela experiência do produtor. Se o produtor tem experiência, eu consigo botar uma tecnologia com mais densidade. Se não for, eu diminuo a densidade. E eu vou no que é, como é que nós diz, rapaz? Existe um passo a passo. Começa pequeno, vai crescendo, vai aumentando a densidade no meio espaço. Não sei se isso acontece no tanque rede. É a mesma metodologia ou muda um pouco pela experiência? Do mesmo jeito, Gustavo, eu, por exemplo, vou para academia todo dia. Tem 6 anos que eu vou para academia. Se no primeiro dia, se eu nunca tivesse ido na academia, eu fosse lá na academia e pegasse 100 quilos para eu levantar, se o personal colocasse para eu levantar 100 quilos, soltar 100 quilos na minha mão para eu levantar, aqueles 100 quilos ia me arrebentar no chão. Se eu não tiver experiência para levantar os 100 quilos, se eu não tiver força para levantar os 100 quilos, cara, eu vou me arrebentar, vou me lascar na academia. Do mesmo jeito na produção de peixe. Você falou muito bem aí, ó. Quanto mais experiente é o produtor, mais a gente pode apertar ele, né? Mais a gente pode intensificar a produção dele. A produção no tanque rede, que já é uma produção intensiva, né? Então eu falei aqui que a média hoje que o Bem-Estar, por exemplo, está trabalhando, está aí de 50 a 70 quilos por metro cúbico. Isso para quem está começando a produção, né? Até gente experiente, posso te dizer, posso te garantir que até gente experiente prefere trabalhar dentro dessa do que elevar um pouco isso daí com medo de ter algum problema lá na frente, né? Porque a gente sabe que se eu tenho, sei lá, 1.000 peixes dentro de um tanque e aí eu tô indo muito bem com 1.000 peixes dentro do tanque. Aí, de repente, o cara vai colocar 2.000 peixes lá dentro do tanque, né? Ele não sabe o que pode acontecer. Pode ser que morra todo mundo lá na frente, pode ser que o peixe não cresça mais, que bateu o limite dele ali, né? Então a gente fica preocupado com isso. Então a gente tem que sim, quanto mais experiente o produtor, ele vai ter mais segurança para ele dar um passo de cada vez. Olha, eu coloco 1.000 peixes aqui hoje, eu sei que esses 1.000 peixes estão na casa dos 70 quilos por metro cúbico. Deixa eu colocar 72. Deixa eu aumentar, sei lá, 50 peixes aqui dentro. Deixa eu colocar 100 peixes no próximo ciclo, deixa eu ir devagarzinho para ver até onde eu posso chegar, porque depende muito de circulação de água, e quanto mais a gente coloca mais peixe dentro do tanque, mais ração a gente vai ter que colocar lá também. Então, do jeito que você falou, tá perfeito, cara. Imagina eu colocar, eu vou colocar 1.000 peixes, eu vou ganhar 10.000, se eu colocar 10.000 peixes, eu vou ganhar 100.000, então eu vou colocar 100.000 peixes, só que ele vai ter que alimentar esses 100.000 peixes. E se a conta dele para alimentar 10.000, ele está achando que vai ser a mesma conta para alimentar 100.000, ele está muito enganado, o dinheiro dele vai acabar muito antes dele chegar na metade da produção. Então te fala aí que com 2 meses acabou o dinheiro desse cara, se ele não fizer exatamente esse cálculo que você colocou aí, e respeitar essa quantidade de peixe que coloca no local. E um outro problema ainda, se o ambiente ele foi delimitado para produzir 200 toneladas por mês, a gente não pode ultrapassar isso daí, né? Se eu tenho autorização para fazer 200 toneladas por mês na minha área, se eu pular para 250, eu já estou, primeiro, desrespeitando uma coisa que foi combinado. E segundo, eu já estou desrespeitando uma definição técnica colocada lá. Porque a gente faz a conta, né, para o ambiente ele dá conta de segurar essa capacidade produtiva. Se a gente ultrapassa isso daí, a gente pode estar prejudicando e diminuindo a longevidade do projeto do empreendimento. Falando isso aí, apareceu várias dúvidas aqui na minha cabeça, achei bem interessante. Essa capacidade quem determina é o técnico, né? No caso, o técnico Paulo vai fazer lá a análise da capacidade, numa capacidade de suporte daquele represa, então tem que ser avaliado por um técnico para poder determinar esse reservatório consegue produzir e tal. Agora, uma dúvida, Paulo, esse estudo vai para o licenciamento, todos eles acompanham, vai para o licenciamento isso? Vai, Gustavo, ele vai para o licenciamento ele é baseado exatamente no que o técnico coloca no memorial de caracterização do empreendimento, tanto que o técnico ele responde judicialmente se der pepino lá na frente, entendeu? Se der pepino lá na frente, nós como técnicos, nós somos corresponsáveis
com as informações que são informadas lá. Então, eu como técnico, jamais eu vou falar para um cara colocar 150 quilos por metro cúbico se eu sei que lá não dá. Por quê? Porque se der um desastre, morrer esses peixes tudo lá na frente, ou se uma fiscalização entender que aquela área que era para produzir 200 está produzindo 400, então a pressão no ambiente está muito maior, é possível acontecer ali uma notificação, e aí tanto o produtor quanto o técnico vão sofrer com isso daí. Por quê? Porque foram passadas informações equivocadas, informações errôneas lá. Então, todas as informações elas estão presentes no processo de licenciamento. Quando a licença sai, quem aqui, de repente, às vezes tem contrato de cessão de uso assinado, ele sabe que está lá, ó, a área de 1,2 hectares, permissão para produzir, isso sai na outorga da ANA, permissão para produzir 850 toneladas por ano. Eu não posso ultrapassar isso daí. Entendeu? Eu vou ter que chegar nesses 850. Se chegar nessas 850 alguma vez, se ele quiser produzir mais, ele vai ter que pedir uma nova área. Entendeu? Ele vai ter que solicitar uma nova área. Não adianta ele querer produzir mais no local, por quê? Porque a gente determina que aquele local não é possível produzir mais do que aquilo. Por quê? Porque se eu produzir, eu vou produzir por 2 anos, por 3 anos, mas de repente no quarto, no quinto ano, aquele local, ele vai dar problema. Vai dar problema com doença, vai dar problema com a qualidade da água, o peixe não vai converter melhor a ração, ele vai ter problema com conversão de ração, ele vai estar jogando fora e ele vai começar a ter prejuízo naquele local, porque não respeitou essa continha, vamos dizer assim, entre aspas, simples que tem que ser feita lá. De bola, muito boa. Aqui tem uma pergunta muito top, tá? Sobre manejo, que a gente vai saber muito. É uma pergunta que eu nem, mas é aqui do Fabrício Salvador, tá? Perguntou. A quantidade de ração, na verdade, a quantidade de ração e a quantidade de trato no dia é a mesma regra que a gente segue no tanque escavado? Paulo, acho que a internet de Paulo deu uma quedazinha lá. Voltou. Pronto, Paulo, fazer novamente a pergunta. O Fabrício está perguntando, a quantidade de ração e a quantidade de trato é a mesma referência que a gente usa no tanque escavado ou muda isso, a tabela de racionamento? Acho que é mais ou menos isso que ele quer saber. O manejo da ração. A gente vai fazer de acordo... Fornecer ração, a gente fornece a ração que jeito? Né? Tem duas formas de fornecer a ração. Ou você vai fornecer ração à vontade, você vai jogar a ração enquanto o peixe estiver comendo, só que isso, para quem tem um negócio que de repente tem 200 tanques, 400 tanques rede lá, só se você tiver um cara para cada tanque para ele ficar jogando ração até os peixes encher a barriga dele. Essa é uma forma de você fornecer a ração, que a gente chama de à vontade, ad libitum, né? Isso é uma das formas de fornecer ração. Qual que é a outra forma de você fornecer ração? É você fazendo o cálculo baseado na biomassa. Né? No meu peso de peixe vivo que tem lá dentro, existem as porcentagens, né, os percentuais baseados no estágio que o peixe se encontra, né? E aí a gente faz essa média e fornece para o peixe essa quantidade, e aí sim eu consigo fornecer essa quantidade para ele. Se a gente parar para pensar, o peixe, ele vai estar... o peixe de 100 gramas no tanque rede é o mesmo peixe de 100 gramas no tanque escavado. Então, pelo estágio de desenvolvimento dele, ele vai comer aquilo dali. Porém, eu tenho que saber o quê? De repente, eu tenho 1.000 peixes dentro de um tanque escavado, mas eu tenho 5.000 peixes dentro de um tanque rede, de 100 gramas. Então, eu vou fornecer essa ração de acordo com a quantidade de peixe que tem lá dentro, a média para a quantidade de peixe, mas baseado na biomassa. Claro que existem rações específicas para peixes que estão confinados em tanques rede, que são rações com um pouquinho a mais de vitamina C, porque a vitamina C ela é uma ração que abaixa o estresse do peixe, né? Aumenta a imunidade do peixe, então é uma ração que deixa o peixe um pouquinho mais calmo. Por quê? Porque ele já está estressado. É um ambiente de confinamento. Existem rações específicas para dentro do tanque rede e para as espécies dentro dos tanques rede. Mas se a gente parar para pensar, é o peixe de 100 gramas dentro de um tanque rede, é o mesmo peixe de 100 gramas dentro de um tanque escavado. A diferença é o ambiente onde ele se encontra. E aí tudo que influencia para aquele resultado ser diferente dentro do tanque rede. Por quê? Porque o tanque rede, a intensidade é maior, eu tenho uma renovação de água muito mais alta e às vezes eu tenho um ciclo de produção, de repente ele pode ser menor. Por quê? Porque parâmetros da qualidade da água, de repente, deixam aquela qualidade mais, como é que eu vou falar assim, mais equilibrada que, de repente, não estão escavados.
Mas aí a gente já entra numa discussão que é muito técnica para poder passar isso aqui. Não tenho problema nenhum em falar, mas para aproveitar o seu tempo aí, as perguntas que estão chegando, de Não. maneira mais simples, é o mesmo peixe, né? Ele vai comer a mesma ração, porém a quantidade vai ser definida pela biomassa que a gente tem dentro daquela estrutura produtiva. Show de bola. Boa, tá certo? Vou aqui. Tem algumas perguntas aqui, pessoal, vão deixando aí, mas eu vou seguir aqui na minha aqui. Em vez de quando eu tirar uma boa aqui, eu pego lá novamente, tá? Paulo, tem uma pergunta muito boa sobre. Eu também botei aqui, que eu tava. Geralmente eu vi a partir de alguns treinamentos, né, para a questão de vacinação. Essa questão da vacinação hoje, ela está se tornando tão importante assim para os cultivos? Ela está se tornando obrigatória? Como é que ela está nessa questão de vacinação do peixe para tanque-rede, né? Como é que essa medida é preventiva, na verdade, ou ela sana realmente problemas de mortalidade, de doenças? Pergunta excelente. Há uns 10 anos atrás, mais ou menos, a gente falava que qual seria a próxima barreira ou o próximo desafio da produção de peixes em tanques-rede. E já se falava 10 anos atrás essa barreira sanitária, né? A gente viveu aí nos últimos 4 anos, vamos dizer assim, um aumento muito grande de patógenos em larga escala no Brasil inteiro, né? Então a gente teve vários vírus e bactérias novas chegando aí, aparecendo aí, bactéria que chega para poder destruir com tudo. Estava acostumado com 3, 4 tipos de bactéria, de repente de 3, 4 anos para cá aumentou para 8 tipos de bactéria. Veio o vírus já estava no Brasil, mas ele foi notificado só nos últimos 3 anos, enfim. Então hoje a gente tem um manejo que a gente não pode falar que ele é 100% obrigatório, porque o Ministério da Agricultura não passou essa obrigatoriedade ainda. Mas o produtor que está em locais, está em reservatórios principalmente, onde já foi detectado a presença dos patógenos, imagina o seguinte, se tiver, vou fazer uma comparação novamente simples aqui. Se a gente estiver num quarto, perdão, vamos fazer do elevador de novo. Se a gente estiver num elevador, 4 pessoas, e esse elevador vai ficar parado, ele deu manutenção, ficou parado ali 2 ou 3 horas e tem uma pessoa espirrando lá dentro demais da conta. Não tem outro ar para você respirar, senão aquele ar que o cara que está espirrando, está gripado. Consequência, naturalmente, a maioria dos que estão ali dentro do elevador vão à noite ou no outro dia ou 2 dias depois vão estar espirrando também. Provavelmente eles vão pegar. Do mesmo jeito o peixe. Se eu tenho um lago muito grande, vamos supor que o Lago de Furnas, em Minas Gerais, eu tenho um lago muito grande lá. E eu sei que em vários pontos desse lago já foram detectados presença de bactéria lá. Né? Já foi detectado Streptococcus lá. O que acontece? A bactéria está na água, então existe contaminação da bactéria que está aqui, porque não tem uma plaquinha que eu posso colocar na minha piscicultura e falar assim, bactéria aqui você não entra, vírus aqui você não entra. Não tem, ele está ali na água. Então, em algum momento, eles vão chegar na produção de quem está lá. Mesmo alguém que começou agora, mas é a minha primeira produção, por que eu tenho que vacinar? Meu amigo, porque todo mundo em volta de você já detectou a bactéria presente. Se todo mundo onde você está tem bactéria presente, naturalmente os seus peixes vão pegar. Vão ficar doentes. Ah, mas eu trato muito bem meu peixe. Eu falo muito de nutricionalmente sadio. Beleza, mas ele pode estar 100% nutricionalmente sadio, mas em algum momento a imunidade vai baixar. Não por conta disso, mas por conta das vezes de variação de época do ano. Baixou a imunidade, vai entrar. Né? O patógeno vai acometer. Então, assim, digamos que onde já tem produção de peixe em tanque-rede há 2, 3 anos, dificilmente a pessoa consegue produzir sem vacinar. Dificilmente vai conseguir produzir sem vacinar. Ah, mas eu estou 200 quilômetros por água de onde teve foco de doença. Digo de novo, não tem uma plaquinha dizendo para a bactéria que ela não vai chegar lá. Por quê? Porque às vezes tem um peixe que está lá, um peixe de fora do tanque, pegou essa bactéria, aí passou para o outro aqui, o outro aqui, o outro aqui, até que chegou nos 200 quilômetros, chegou no cara lá. Então, assim, dificilmente vai ter uma produção onde tem uma produção sem vacinação, onde seja um local que já teve doença. Tá? Dificilmente vai ser isso. O que pode acontecer? Às vezes, não todas as bactérias estão presentes ali.
Então a vacinação ela vai ser específica, talvez, né? Ou vírus ali, alguma coisa, o patógeno ele é específico. Agora, se a gente pensa, por exemplo, num reservatório, eu gosto de falar reservatório. Tá me ouvindo? Bem Tô aí? ouvindo. Não, tá tudo ok, tá? Pode ficar à Se a vontade. gente, se a gente pensa num reservatório, eu gosto de falar virgem, se a gente pensar num reservatório virgem, vamos supor que tem um reservatório aí no Piauí que nunca criou peixe, que nunca entrou nada, só tem os peixes ali que é nativo mesmo, e a pessoa quer colocar lá dentro. Se nunca teve a inserção de peixe de cultivo lá, e a gente tem um problema muito grande hoje também com fornecedores de alevinos, que fornecedores que Né? não são, né, fornecedores que não são registrados, fornecedores de alevinos que não são registrados, normalmente eles estão fornecendo um produto de má qualidade, né? Não tô generalizando, eu estou falando que normalmente fornecem produtos de má qualidade. Às vezes, esses alevinos já estão vindo com a doença. E aí, beleza, né? Eu coloquei lá. Se nunca foi colocado antes, não necessariamente vai ser preciso a vacinação. Por quê? Porque é um ambiente virgem. Eu tenho exemplos assim em Minas Gerais. Tenho um cliente em Minas Gerais que não vacina. Por quê? Porque só ele produz lá. E o peixe que ele recebe tem certificado de origem de forma jovem. E o cara dá a garantia que os peixes dele estão isentos de qualquer tipo de doença. Então, se der algum pepino lá na piscicultura dele, ele vai bater lá na casa do cara, né, e reclamar dele. Olha, você me deu uma garantia, então agora você vai ter que ressarcir toda a minha produção, caso tenha perdido. Então, assim, existem locais do Brasil que não vacinam? Sim, existem. Os locais onde só tem um produtor, ou onde tem um ou dois produtores e nunca teve a presença de doença lá. A partir do momento que tiver a primeira presença de doença e começar a morrer, você pode ter certeza que os próximos ciclos terão todos que serem vacinados. Então, nesse caso, Paulo, para segurança, assim, para o produtor, né, que é obrigatório, assim, mas para o produtor ter a segurança de realmente, ele seria realmente adotar a vacinação, correto? Se ele quiser ter a segurança, não, eu não quero ter medo de nada, não quero nem saber se alguém já mexeu peixe aqui, se nunca mexeu, se já soltaram peixe aqui ou não, aí ele vai ter que vacinar. Né? Ótimo. Por segurança, ele vai ter que vacinar. Aí depende dessa avaliação do técnico, que a gente volta para poder falar de avaliação do técnico, que é chegar, olhar o ambiente, verificar se já teve produção ou não, como é que é, entender a dinâmica, a hidrodinâmica do local e poder falar, olha, eu acredito que nesse primeiro ciclo você não precisa vacinar. Não, mas eu não quero ter medo de nada. Então, vai lá, vacina. Compra alevino vacinado. Ou você pega e vacina esses alevinos e coloca lá para engordar. Ótimo. Muito bom. Tá aí, pessoal. Tem que rede, eu já vi muito isso, participei de treinamento, é muito massa. Treinamento de vacinação. Bom, Legal, né? processo, é muito bom. E aí, Paulo, eu vou te fazer uma pergunta. Como tu tem aí 20 anos nesse setor, né, da tanque rede, aí, trabalhando aí com um profissional, como é a perspectiva do cultivo em tanque-rede? Ele está em crescente, tem muita área ainda que falta aproveitar ainda. Então, o que tu consegue visualizar? Pessoas que estão aqui quer iniciar, quer ver como é que é. Existe muita área ainda disponível para essa produção? Cara, o Brasil ele tem uma hidrodinâmica, vamos dizer assim, né, extremamente favorável para a produção de peixe em tanque-rede. E aqui a gente está falando de produção de peixe em tanque-rede em água doce. Fora o que dá para fazer em água salgada, né? Que nem a minha experiência, mas eu sei que a gente tem uma costa gigantesca que dá para produzir absurdamente em água salgada também. Mas vamos voltar aqui para o peixe de água doce. A gente tem muita questão de hidrelétrica, muita questão de pequenas centrais hidrelétricas, de repente uma na sequência da outra, onde dá para fazer uma produção muito bacana, muito legal. Então, cara, eu sou um dos mais entusiastas disso daí, claro, de maneira organizada, de maneira ordenada, mas eu sou um dos maiores entusiastas. Por quê? Hoje, Gustavo, a gente tem um estudo da Agência Nacional das Águas que, ou vamos dizer assim, entre aspas, outorgado, permitido, se a gente hoje utilizasse 100% do que a Agência Nacional das Águas fala que o Brasil pode produzir, se a gente utilizasse 100% do que a Agência Nacional das Águas fala que o Brasil pode produzir, nós hoje seríamos segundo lugar mundial na produção de peixe. A gente ia estar somente com tanque-rede. Somente com tanque-rede, a gente só ia estar atrás da China. Então, assim, é coisa de 3 vezes 8, 24, 4 vezes 8, 32. É coisa de 4 vezes o que o Brasil produz hoje. É o que a gente pode fazer
já outorgado pela ANA, se a gente chegasse no nosso limite hoje. E esse limite, ele é um limite baseado num estudo que pode ser refeito. Então, daqui 5, 10 anos, a Agência Nacional das Águas pode fazer um novo estudo de capacidade de suporte e pode falar assim, não, em vez de ser X, o Brasil pode fazer 2X. Porque está em estudo isso para poder entregar novas áreas para a produção. Então, o que acontece? Hoje a gente tem um estudo que está abrangendo o quê? Sei lá, 60%, 70% do país. De repente tem mais 30% de lagos, de reservatórios, de outras regiões que podem ser utilizados para a produção de peixe. Tem um cliente em Minas Gerais que ele fez uma barragem aí de uns 14 hectares só para produzir peixe em tanque-rede. Então, assim, quanto que esse cara não pode produzir lá para ele? Quanto que ele não pode produzir? São 14 hectares de lâmina d'água dentro da propriedade dele. Ele pode fazer miséria lá nesse lugar lá. Só tem ele, é dentro da propriedade dele. Se ele respeitar tudo que é lá dentro, ele pode fazer muita coisa. Então, assim, a produção de peixe em tanque-rede, só que tem, vamos dizer assim, que são dois lados da mesma moeda. Tem tudo isso de vantagem, mas o que é desvantagem? É quando a pessoa não quer fazer. A gente volta lá no começo, né? Quando a pessoa não quer fazer do jeito que precisa ser feito. Quando ela quer colocar de qualquer jeito, ela quer começar de qualquer forma, ela acha que o vizinho dela está produzindo, está ganhando muito dinheiro, ele pode meter 10, 20, 50 tanques lá que ele vai dar certo. Aí não dá certo, ele sai falando mal da atividade. Enfim, existe o lado muito bom da coisa, mas existe o lado muito ruim, que é aquele negócio desorganizado. Né? E tudo que é desorganizado dá um resultado negativo. E que é um resultado que o cara tem que entender que se ele não fez por merecer um resultado positivo, o resultado dele vai ser negativo. Entendi, muito bom. Paulo, acho que eu tenho duas dúvidas de fazer, depois vou fazer alguma dúvida aqui, depois da vacinação, parecer que é uma dúvida muito boa. E Paulo, assim, é uma coisa, a gente vê muito isso em tanque rede, tu está falando aí que tem mais ou menos 5 vezes mais do que a gente poderia produzir, então estamos dizendo aqui, então seria mais ou menos 20%. Nós estamos produzindo 20% do que é 20% só, ainda falta aí 80% para nós ampliar ainda, né? Quem realmente quer desenvolver uma Basicamente é boa. isso aí. Basicamente é isso aí. Muito bom. Então tem uma área aí, pessoal, enorme, né, sobre tanque rede, tá? Falei assim uma coisa. Por exemplo, tanque rede, eu não domino, que domina é tudo. Como é que o pessoal faz para poder conhecer mais, se encontrar mais informação sobre o cultivo? Não é que a gente está falando aqui para norma geral. É que nem tu, se fosse falar só sobre tanque rede, sobre só jogar ração, fermentação de ração, manejo de ração, seria aí uma live aí só para isso. Então, como é que faz para buscar mais conhecimento, mais informações desse conteúdo contigo? Cara, eu sei que eu acho que o Senar, eu acho que ele faz alguns treinamentos, tá? Ele dá alguns treinamentos, aí o Senar dá alguns treinamentos, eu não sei se é específico para tanque rede, mas tem que verificar se é. Eu tenho curso de produção de tanque rede também, que a gente tem algumas turmas que faz esse tipo de trabalho. Eu já ouvi pessoas falando que tem outros cursos, eu nunca vi esses outros cursos, então não vou falar desses outros cursos, né? Então não sei te falar. Tanque rede, cara, eu acho que eu vi na minha vida 2 livros de tanque rede só, e são livros tão antigos, Gustavo, que eu não aplicaria hoje. É livro que deve ter 20, 30 anos aí, eu não aplicaria hoje, porque é totalmente diferente, cara. Os livros de tanque rede antigo é tanque de 1 por 1, ou é de tanque de 2 por 2 por 1,5, tá? Eu acho que dificilmente faria diferença você usar esses livros que existem hoje. Realmente não conheço livros atuais que trabalham com isso. Se o produtor quiser saber diretamente informação, se ele quiser pegar a informação, o que é a sugestão minha? Ou ele procurar técnicos como nós, ver lives como essa daqui, que vai ter muita coisa aqui, informação, com certeza que a gente já conversou muita coisa aqui, ver no seu canal, ver no meu canal o que eles podem verificar. Mas se ele quiser, tipo assim, cara, eu quero uma opinião de quem tem experiência nisso. O que ele vai procurar? O cara que já produz, né? Um cara que já produz e tem resultado. Se eu quero, né, é, saber como que aquela atividade, se ela é boa, se ela é ruim, eu vou ver com quem produz. E normalmente, perto da gente, tem alguém que produz, em tanque rede ou que já produziu, para ter uma primeira noção, né? Deixa eu ter uma primeira noção. Eu estou assistindo a live lá do Gustavo e do Paulo, mas eles falam que tem que procurar técnico. Eu não gosto de procurar técnico, não, porque técnico é caro. Beleza, vai conversar com um cara que produz. Vai lá, chega na beirada
do cara lá do tanque, vai subir na canoa, vai jogar ração, vai ver como é que é, para primeiro você ver se gosta. Aí o cara vai falar para você, precisa fazer isso, e quem me orienta certinho aqui para dar certo é o técnico que faz isso. Aí o cara vai ver que não tem muito ele correr, né? O cara que entende tá falando que tem que procurar um técnico. O técnico fala que tem que procurar o cara que entende o técnico. Então, assim, não tem como correr para muitos lados. Ou ele vai procurar informação na internet, que é o básico também, né? Quem está aqui hoje nessa live do Sul aqui, está buscando informação, está querendo saber sobre isso daqui. Quem vai assistir depois a gravação dela, está buscando informação. Então, sim, procure informação na internet. Mas tem o outro lado da moeda também, né, Gustavo? A gente sabe que informação de internet, ela tem 50% de chance de estar certa e 50% de chance de estar errada. Tem muita gente que a gente fica sabendo que tá vendendo sonho, né? E aí, cara, isso é muito ruim para nós que vendemos realidade, vamos dizer assim, né? Para a gente que entrega a realidade, a gente vê pessoas vendendo sonho, falando que coloca 5 mil peixes num tanque de, sei lá, 6 metros quadrados e tira tantos lá, cara. Você fica olhando aquele negócio lá e não dá nem para discutir. Por que eu vou gastar minha energia com aquele cara lá, sendo que eu tenho vários clientes aqui e pessoas interessadas em informação de verdade, né? Então, assim, eu vejo que para buscar mais informação, hoje, o modo mais simples é a internet, porém ele é o mais perigoso. Então a pessoa tem que saber medir até onde que está indo beleza, até onde que está sendo uma venda de sonhos. E procurar informações concretas, conversar com a pessoa. Pô, você é um cara tão acessível, né? Entra lá no direct, que seja, manda uma mensagem no canal do YouTube, sei lá, manda uma mensagem, a gente faz o máximo que a gente pode para poder responder. Todo mundo a tempo e a hora, né? Então pergunta, cara, é desse jeito mesmo? Cara, é desse jeito mesmo. Se a pessoa tiver convicção daquilo que ela está falando, ela vai falar a verdade. Se o produtor achou que a conversa está meio estranha, conversa com outra pessoa para ver se eles vão confirmar aquilo dali. Então, assim, procura informação. Internet é um lugar bom? É, mas você tem que ter cuidado. Técnico é um lugar bom? Excelente. É um dos melhores lugares para você procurar. Mas você tem que ter cuidado. Tem que ter referência dessa pessoa. E aí, produtor de peixe. Produtor de peixe, você vai ver o resultado dele ao vivo. Você vai saber se o cara está bem, muito bem, ou se ele está tomando na tarraqueta. Né? Se ele está fazendo, como é que tá. Se você vê, ó, te dou a dica. Quem está assistindo a gente aqui, se você chegar numa produção de peixe em tanque-rede e você vê ração esparramada na margem ali perto dos tanques. Muita ração acumulada em plaquinhas, no meio das tampas, lá assim, no meio das telas, e muita ração ali dentro da canoa, dentro da embarcação, você pode ver que esse cara tá tomando na tarraqueta feio mesmo. Entendeu? Ele tá tomando muito feio na tarraqueta. Acompanha um arraçoamento desse cara. Você vai ver se a ração dele, ele tá jogando ração, se a ração tá saindo do tanque, ou se ela está ficando certinha lá, se o peixe está subindo para comer, ou se tem 1 milhão de peixe em volta comendo a ração do cara. Por aí você já tira se o negócio está certo ou está errado. Show de bola. Pode falar uma coisa que aqui sorrindo, que eu pensava que era só eu que passava por isso, né? Às vezes você encontra muitas pessoas, né? Às vezes começa errado, né? Muita coisa, principalmente acreditando nessas ilusões que às vezes a pessoa, Gustavo, mas fulano tal produz 80 quilos por metro cúbico, capaz, pois já está produzindo bem, né? Tá, entendeu? Então, que sai fora da realidade nossa, entendeu? A gente, assim, uma coisa que eu sempre falo, né? Produzir peixe, jogar ração, tá diferente de ter lucro, né? A gente que trabalha nessa realidade, a gente trabalha na visão de quê? Que a pessoa tenha lucro e saia satisfeito. Agora, assim, como eu disse, saber avaliar a propriedade, não é todo piscicultor, né? Que também você também tem que escutar. Tem muito piscicultor que fantasia o resultado, na verdade, porque às vezes tem produtor que não sabe nem quanto é que está o FCA, não sabe nem quantos peixes tem ali de fato, entendeu? A gente vê muito isso. E eu sou muito chato, né, nos meus treinamentos, na minha live, onde eu passo. Cara, tem que saber, tem que fazer, tem que fazer a gestão, não é só jogar ração. E aí realmente bate muito com a mesma ideia que tu falou. Eu acho, pensar que era só eu que era chato nesse setor, mas né, realmente quem quer resultado tem que ser mesmo cri-cri, né, nessas informações que são fundamentais você avaliar e fazer esse feeling, né, fazer esse filtro. Exatamente. Certo? Exatamente. Tem que ser. Se não, cara, você está brincando com aquele negócio. E você está brincando, qualquer resultado para você, você vai ter que aceitar, né? Porque você está fazendo de qualquer jeito. Se o cara levar a sério mesmo, cara,
Se o cara levar a sério, ele com 30 tanques, moço, ele sustenta ele, a família dele e mais um monte de coisa. Dá para ele viajar o mundo, cara. Se o cara levar a sério. Se o cara levar a sério. Agora, se o cara levar na brincadeira, ele pode ter 1.500 tanques levando na brincadeira, moço, que daqui a pouco o pau quebra pro lado dele. Aí o banco começa a tomar carro, casa, esses trem tudo, que o trem vai ser Não, feio. tu fala uma coisa muito bem, muita gente se impressiona, né? Eu vejo muito isso. Ah, o João ali tá faturando 1 milhão por mês. Cara, faturamento não tem nada a ver com lucro, né? Não. Lucro é o quanto você tira de lucro daquele faturamento que teve. Então, eu vejo muitas pessoas focando nisso, no faturamento. O pessoal quer saber a margem de lucro. Eu vejo tu falando no teu vídeo, eu acho que realmente é uma afirmação melhor que tu faz, que nós estamos no setor dos mais lucrativos dentro do agronegócio, que é a piscicultura, quando a pessoa faz ela tecnicamente, né? Busca informações de qualidade. Então, esse é um ponto muito importante. Até reafirma aí, realmente é dos setores de ouro, né? Que tem uma vez, rapaz, nós estamos dentro do setor de ouro, e realmente é de ouro. Piscicultura, negócio incrível. É isso aí. Paula, a Ilse, nossa parceira, né? De sei se tu conhece. Isso é Fez minha aqui uma irmã. pergunta aqui. Eu queria ter metade da experiência que a Ilse tem aí na piscicultura. Tá doido, essa aí é minha ídola. Para aqui parabenizar ela, eu tive com ela presencialmente lá na Show, figuraça, Ela é conheci ela gente fina pessoalmente, demais. é show de bola. Manda um Ela está perguntando beijo se há, pra ela. Um beijo pra Ilse. ela tá perguntando se há diferença de desempenho entre o peixe vacinado e não vacinado no ambiente livre de patógeno. É uma pergunta dela aqui. Ó, essa pergunta, muito bacana essa pergunta da Ilse. A Ilse tem muita experiência nisso daí. O que acontece? Se o ambiente, vou dar a minha opinião, tá? Vou dar a minha opinião aqui agora. Se o ambiente é totalmente livre de patógeno, eu não vacinaria. Né? Falei isso aqui há um pouquinho atrás aqui. Se o ambiente é livre de patógeno, eu, Paulo Roberto, não recomendo a pessoa vacinar. Por quê? Porque cada dose de vacina, eu não sei hoje, deve estar aí na casa de 15 a 20 centavos para mais por peixe. Então, assim, se for um ambiente livre de patógeno, eu, Paulo Roberto, não vacinaria. Tá? Por quê? Porque eu prefiro trabalhar com outras questões, principalmente questões nutricionais para o peixe dar resultado. Se for um ambiente com patógeno, eu vou orientar sim a vacinação sempre. Por quê? Porque vai morrer peixe, vou ter queda de desempenho, vou ter queda de rendimento, então eu preciso ter um peixe que tenha um reforço ali para ele poder desenvolver. Agora, para mim, do meu jeito de trabalhar, se for um ambiente livre de patógenos, eu não recomendo vacinar. Eu, Paulo Roberto, e respeito qualquer outros técnicos aí que possam recomendar vacinação para esse tipo de ambiente, mas eu basicamente, eu não recomendaria vacinação em um ambiente que é zero, livre, virgem, né? Igual eu falei aqui, um ambiente virgem em relação a patógenos. Entendi. Muito bom, Paulo. Paulo, a última pergunta, a gente já passou aí quase mais de uma hora aí falando. Beleza. E uma pergunta, a gente já falou de várias, né? Mas eu vou perguntar aqui, quais são os principais erros que tu acha que tu encontra, né? Que um produtor comete quando está nesse segmento que ele cometeu, enfim, que tá. Qual seria esses erros, na verdade, se existe? Vamos lá. O principal erro, cara, é você achar que você vai ficar rico no seu primeiro ciclo de produção. Porque você tá vendo outras pessoas, de repente, igual você falou, o cara faturando 1 milhão, o cara faturando 2 milhões, né? Você acha, peraí, o cara ali com 200 tanques tá faturando 1 milhão, vou colocar 400 tanques, vou faturar 200 milhões, 2 milhões, cara, não é assim. Entendeu? Assim, o cara tem que ter um estudo, ele tem que ter um planejamento. Eu acho que a falta de planejamento hoje tem eu não sei se é ditado popular, não sei como é, que fala assim, que no Japão, os caras passam 10 meses planejando e 2 meses construindo. Aqui no Brasil, a gente fica 2 meses planejando e 10 meses construindo. Então, assim, para a gente ter um pouquinho da ideia da importância do planejamento. E, mais importante ainda, cara, o planejamento ele não pode ser engessado. Eu faço um planejamento aqui hoje, mas a hora que a gente cai para o campo de batalha, que é ali na beira do tanque, em cima da canoa, cara, ele não pode ser engessado. Às vezes eu vou ter que ficar modificando algumas coisas lá e melhorando todos os dias. Precisa ter um acompanhamento, a gestão em cima específica para poder fazer isso aí dar certo. Um dos erros que eu vejo, então, falta de planejamento. Outros erros que eu vejo achar que não precisa regularizar ambientalmente. Cara, às vezes você conhece produtor aí com 5, com 10 anos produzindo,
E aí, de repente, chega uma notificação, chega uma vistoria, chega um negócio e o pau vai dar na cabeça dele, cara. Pode ter certeza que vai bater na cabeça dele. Não tem jeito. Aqui no estado de Goiás, a gente até estava trocando mensagem no WhatsApp, aqui no estado de Goiás, todo mundo que está regularizando agora, que começou a produção, está fazendo a licença corretiva de funcionamento, ele vai ter que fazer uma autodenúncia, ele vai ter que fazer uma autodenúncia que ele está produzindo sem licença. E isso, cara, é muito difícil de não acarretar uma multa para ele. Por quê? Porque ele tem que ele vai ter que depor, vamos dizer assim, contra ele. Cara, eu estou produzindo desde 2019 sem licença. Ah, você está desde 2019, então 19, 20, 21, 22, 23, 24. 6 anos, 5 anos, você produzindo aí, vou te dar uma multa aí de 10 mil por ano, de repente o cara tem que pagar uma multa de 50 mil reais para poder regularizar. Né? Ah, então não vou regularizar minha piscicultura? Beleza, cara, não regulariza, porque a hora que você vai ter a hora que você tiver uma fiscalização e os caras for te multar, não vai ser 50 mil, vai ser 500 mil. E aí, às vezes, você vai ter que fechar a piscicultura. Por quê? Porque eu não conheço hoje quem dá conta de pagar uma multa de 500 mil e ficar indo, continuando a produzir peixe. Porque eu acho que talvez só o Neymar que tomou a multa lá em Mangaratiba, lá na casa dele, lá por conta de um laguinho, que pagou 15 milhões e tá de boa, porque ele ganha 15 milhões por dia, né, jogando bola. Agora, produtor de peixe hoje que paga uma multa de 500 mil, rapaz, não existe, na minha cabeça não existe. Então, não se regularizar é um erro. Outra coisa, é você colocar mais peixe do que você deveria colocar, porque os peixes vão morrer durante o ciclo de produção e você tem que tirar X. Não, peraí. Na minha cabeça não funciona isso, cara. Por que que se meu tanque cabe 1.000 peixes, por que que eu tenho que colocar 3.000 para lá no final tirar 1.000? Que ideia maluca é essa? Né? E isso, cara, isso é uma ideia maluca, não entra na minha cabeça, cara. Por quê? Porque vendedor de alevino, cara, ele fala assim, o cara, vendedor de alevino e vendedor de ração é os caras que são mais considerados do que o técnico que está aqui, do que nós dois estamos aqui, de repente, passando essa informação. Vendedor de ração e vendedor de alevino não passa essa informação aqui, não. Porque ele vai falar o seguinte, você tem que colocar 3.000 peixes dentro desse tanque, porque vai morrer 2.000 durante o ciclo de produção para você tirar 1.000 lá na frente. Ah, então quer dizer que só cabe 1.000. Então eu vou colocar só 1.000. Porque se eu colocar 1.000 agora, eu não vou morrer nada e vou tirar 1.000 lá na frente. Não, cara, é básico. Isso é básico. Se cabe 1.000, você vai colocar 1.000. Se cabe 2.000, você vai colocar 2.000. Não é se cabe 1.000, você vai colocar 5.000, porque vai morrer 4.000. Pelo amor de Deus, cara. Isso aí é loucura. Por quê? Porque o cara que tá te vendendo alevino, ele quer vender mais. Aí o cara da ração, não, você tem que jogar a ração aí até o peixe não dar conta de comer mais. Cara, tem o melhor de tudo, na verdade, não é deixar o peixe 100% satisfeito, é deixar ele com vontade de comer mais. Né? Por quê? Porque quando for o próximo trato, ele vai estar ali voraz para poder comer e se alimentar bem. Então, na alimentação, e por quê? Principalmente por quê? Porque no tanque-rede é 100% dependente de ração. Se é 100% dependente de ração, o peixe só vai comer aquilo que a gente está fornecendo para ele. O que passa de plâncton ali na água é muito pouco para poder sustentar ele, vamos dizer assim. Então, assim, a gente tem que respeitar esse tipo de coisa. Então, é um outro erro que a gente vê acontecer muito, cara. Outro erro, cara, eu vou ficar até agora, até as 9 horas falando de erro agora. Não, brincadeira. Vou falar mais um aqui. Fala só mais esse, então. Vou falar mais dois, só mais dois, então, aqui. Não respeitar a distância entre os tanques rede, entre as linhas de tanque rede, e não respeitar, principalmente, a questão da circulação da água. Né? O tanque rede está posicionamento correto ali. Que mais? E não respeitar o quê? Não fazer limpeza de tanque, cara. Limpeza de tanque ela é fundamental. Eu estava conversando com um produtor de Jupiá, em São Paulo. De um lado é Jupiá, do outro lado... Jupiá é o nome da barragem, né? Ali é em Mato Grosso, esqueci o nome aqui agora. Puxa, olha, Três Lagoas. Né? Só que ele está em Castilho, em São Paulo. Ele mandou para mim uma foto, Gustavo. Ele mandou assim, Paulo, eu vou te mandar uma foto aqui, como é que tá a minha oxigenação aqui. Eu falei assim, então manda. Aí ele mandou, cara, deu 8, quase 9 miligramas por litro. Eu olhei, né, eu falei assim, então, onde você mediu esse negócio aí? Eu falei assim, você mediu dentro ou você mediu fora do tanque? Não, moço, isso aqui é dentro do tanque. Eu falei assim, pô, cara, então você tá com um resultado muito massa.
né? Você está com quase 9 aí, a gente tem uma média. A média para grandes lagos é acima de 7, acima de 8. A gente teve um problema muito grande aqui em Goiás, no mês de maio, no mês de abril, que a oxigenação de um lago muito grande, cara, ela baixou para zero. Zerou, morreu 300 toneladas de peixe, cara. De 5 produtores, morreu aí 300 toneladas de peixe, porque zerou oxigênio. Meu, como é que zera oxigênio numa imensidão de água dessa, que tem troca gasosa com ar atmosférico? Mas zerou. Por quê? Porque algumas coisas erradas aconteceram, né? Enfim, quando você entende que você tem que fazer limpeza de tanque, por que eu dei esse exemplo? Porque eu já tive experiência, Gustavo, você pegar aquela sonda multiparâmetro, colocar do lado de fora do tanque está 8 miligramas por litro, e olha que você coloca dentro do tanque está 3 miligramas por litro. Cara, isso é uma loucura. Você está prestes a acontecer um desastre ali. Por quê? Porque o cara não limpava o comedouro dele. O comedouro dele tinha 1 metro de altura, era 30 centímetros para dentro, 40 centímetros para dentro, 60 centímetros, 40 centímetros para cima, 60 centímetros para dentro da água. Ele tinha 1 metro ali que ele não limpava. Ou seja, essa água, nesses 60 centímetros, cara, ela não tinha oxigênio. Imagina o peixe está subindo para poder comer, não tem oxigênio para ele respirar, ele está abrindo a boca, ele vai engolir a ração e ele vai estar filtrando aquela água, só que ele não vem água. Não vem água com oxigênio para ele ali. E ele precisa comer. Cara, isso é uma bomba relógio, cara. Então, assim, não fazer a limpeza é, de novo, não fazer o que precisa ser feito. Se fizer o que precisa ser feito, cara, o resultado, ele acontece. Se não fizer o que precisa ser feito, o resultado também acontece, só que ele é negativo. Show de bola, Paulo. Parabéns aí. Rapaz, é tanta coisa, tanque rede aqui. Você vê o tanto de pergunta que eu tenho aqui, que aparece aqui para tu imaginar, mas a gente vai ficar muito tempo. Pessoal, a gente vai deixar. Mas uma coisa, eu vou dizer para todos vocês que estão aqui, para quem está vendo essa live agora, então para quem vai ver depois, está vendo depois, já acabou. Se vocês querem conhecer bem mais conteúdo, segue o Paulo lá, tá? Chama ele no direct, pergunta sobre consultoria, sobre o curso dele. O Paulo sabe muito, muita experiência na área. Na verdade, a gente aprende aqui, numa aula dessa, a gente aprende muito. Parabéns, Paulo. Paulo, fique à vontade, deixa suas considerações aí. Fique à Valeu. vontade. Obrigado, então. Obrigado a todo mundo que acompanhou a gente hoje aí. Infelizmente, eu não consegui enxergar vocês direito, porque o celular tá virado aqui. Eu nem sei como é que tá saindo aí. Eu não li as perguntas, não consegui ver. Peço perdão, Gustavo, aí por esse imprevisto aí. E agradeço novamente essa oportunidade de estar conversando com você, uma pessoa aí que é referência aí também na piscicultura. Tenho que te dar os parabéns pelo trabalho que você está realizando. E eu gosto muito desse tipo de conversa, de bate-papo, onde a gente consegue alcançar muitas pessoas para poder passar um pouco de informação, porque você gosta muito daquilo que você faz, eu gosto muito daquilo que eu faço, acho que a gente é apaixonado pela piscicultura, como todos que estão aqui são, e me coloco à disposição aqui para você, para todos os seus seguidores aí que estão acompanhando aí, essa live aqui, o que precisar, entre em contato, a gente vai conversando, continua seguindo aí as redes sociais do Gustavo, do Paulo, a gente tem muita coisa para poder contribuir com a piscicultura, que é sim o nicho de ouro do agronegócio. Valeu! Sim, com certeza. Paulo, pessoal, daí vai te trazer de novo, tá? Pessoal, o Paulo já está convidado, tá? Para o evento que vai acontecer em setembro, da ABC da Piscicultura. Ele é dos participantes, dos palestrantes que vai ter. Vai estar junto com nós, então fica atento. Paulo vai estar junto com ele. Paulo, obrigado, cara, de novo pelo teu tempo. Então, parabéns aí. A gente se encontra e vai se falando. Valeu. Tá bom? Tchau, tchau. Valeu. Certo, Tchau, encerrar tchau. aqui. Valeu, tchau. Pessoal, a gente vai encerrando aqui, tá? A gente se encontra lá no direct, manda mensagem lá pro Paulo, fica à vontade, então todo mundo tem acesso. Boa noite a todos vocês. A gente se encontra na quinta-feira, nós temos live no YouTube também. Para quem não me segue ainda, pode me seguir aqui, tá? Fica à vontade, deixa sua dúvida aí no direct. Estamos aí para disponibilizar conteúdo, o máximo, conteúdo de valor, tá bom? Boa noite a todos vocês, parabéns a vocês que ficaram até aqui. Vocês que realmente ganharam, investiram tempo e estão tendo um resultado com a piscicultura e busca resultado. Parabéns a todos vocês, que nós estamos aqui para contribuir, tá? O resultado de vocês é mais importante do que vocês imaginam, tá bom? Boa noite a todos vocês e um ótimo descanso.